está feliz? Você está no melhor lugar essa noite. Eu creio que Deus ele já tem falou muito ao meu coração, e eu creio que Ele tem falado a cada um que se permitiu abrir o coração essa noite para verdadeiramente ouvir a voz de Deus. E nesses próximos minutos eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus. Os adolescentes eles têm esse tema do raso ao profundo, e me foi dada liberdade para escolher, dentro daquilo que Deus falasse comigo, uma palavra para ministrar aos corações pela direção do Espírito Santo. E eu creio que essa palavra, ela é de Deus, mas em especial nessa noite, vocês que estão aqui fazendo esse trabalho, a adolescência nessa igreja é uma idade tão linda, tão preciosa, e há tanta verdade nessa idade quando vocês louvam, há uma pureza, uma sinceridade, é tão lindo ver, e é impossível não perceber, não ser atraído à presença de Deus quando vocês se lançam nesse profundo ao qual vocês já se lançaram nessa noite. Então eu creio que essa palavra vem do coração de Deus para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção naquilo que Deus colocou para ministrar essa noite a vocês. Eu espero que pelo menos parte dessa palavra os acompanhe por toda a sua longa vida. E eu espero que em nome de Jesus faça sentido nos anos que hão de vir, pelo aquilo que Deus já tem preparado para vocês. Por isso eu convido toda a igreja que abram suas Bíblias e poder acendê-las, para que quem trouxe a sua Bíblia seja honrado em poder abrir a sua Bíblia comigo e abrir. Quem não trouxe, fique à vontade. Você pode abrir no aplicativo, você pode ler no telão. Eu convido você a abrir em Gênesis, no capítulo 41. E eu gostaria de ler com você alguns versículos a partir do verso 38. Do 38 ao 46. E olha, quando falaram que a igreja estava bonita, não mentiram. Está lindíssima. Viu? Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode virar para o teu irmão que está do lado e falar assim: olha, a igreja está bonita. Porque você está bonito hoje. Você caprichou. Então vamos ler Gênesis 41, a partir do 38. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenat-Paneia, que significa tesouro do descanso, e deu-lhe por mulher a Asenat, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. Até aqui. Eu sei que essa é uma história extremamente conhecida de toda a igreja. E essa é uma história que diz respeito hoje a essa geração, a essa nova geração levantada, escolhida e posicionada por Deus. Porque vocês que estão no auge da sua vida, da sua adolescência, a flor da vida, uma idade linda, uma idade perfumada, onde tudo tem mais cor. E deve ter mesmo. E deve ter, e tem que ter. Você tem que olhar e ver a beleza da vida. Você tem que olhar e entender que você está vivendo
vai chegar, viu? No tempo certo. E diante disso eu quero dizer que existe um tempo de sonhar, mas existe um tempo para viver, para realizar aquilo que foi sonhado. José significa aquele que acrescenta. O nome de José, igreja, tem esse significado, só que não fala dele. Fala de Deus. Deus é aquele que acrescenta. Você bem sabe a história de José. E ali a sua mãe Raquel, esposa de Jacó, era infértil. Ela não poderia gerar. Só que a sua irmã Lia, que também era esposa de Jacó, gerou 7 vezes. E durante aquelas 7 gestações, Lia teve 6 filhos homens, 6 dos quais são as primeiras tribos de Israel, e teve uma menina chamada Diná. E Lia viu tudo isso. E Raquel viu tudo isso. E Raquel deu sua serva, a qual gerou 2 filhos a Jacó. Lia deu sua serva, que também gerou mais 2 filhos a Jacó. E Raquel permanecia infértil. Mas vai dizer Gênesis no capítulo 30, no versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu. E ele a fez gerar. E ela engravidou. E diante daquela gestação, ela dá o nome de José, que significa aquele que acrescenta. Porque se tem algo para o futuro de vocês, Deus acrescentará. Não precisará dar jeitinho, subterfúgio, não precisará forçar a barra, não precisará ser como o mundo faz. Você pode esperar e descansar no Senhor, porque aquilo que Ele tem preparado para você chegará nas suas mãos. E diante disso, José vai crescendo, se desenvolvendo. E nós temos em José um personagem bíblico que nós acabamos criando uma certa intimidade pela narrativa bíblica do livro de Gênesis, que nos conta praticamente toda a sua trajetória. Nós sabemos a história de seus pais, Jacó e Raquel. Nós sabemos a história dos seus avós, Isaac e Rebeca. Nós sabemos a história dos seus bisavós, Abraão e Sara. E nós sabemos o seu nascimento. Assim como nós vamos saber, e a Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 37, que esse mesmo José, quando ele tinha 17 anos, no auge da sua adolescência, quem tem 17 anos aqui? Levanta a mão com orgulho. Com orgulho, lá em cima, quem tem 17 anos aqui? Ai, pouco, né? Gente, aleluia, dá para contar nos dedos. Quem já teve 17 anos aqui, igreja? Oh, glória a Deus! Melhorou! E é tão bom ter 17 anos, não é, igreja? Quantos sonhos há numa juventude, no auge dos nossos 17 anos. Talvez já hajam também algumas experiências que nos decepcionaram. Assim como José começa a ter a partir dos seus 17 anos, porque a Bíblia vai nos contar que ele apacentava as ovelhas de seu pai com seus irmãos. E nenhum de seus irmãos até então era filhos de sua mãe. Todos eram filhos das outras mulheres de Jacó. E eles sabiam, porque Jacó assumidamente amava muito mais a José do que todos os outros filhos. A ponto disso causar um ciúme. A ponto disso causar muitas vezes a raiva, o ódio dos seus irmãos. E José, diante dos auges dos seus 17 anos, da sua adolescência, ele também tem suas falhas. E ele tinha o mau costume de trazer más notícias de seus irmãos para seu pai. Então aquilo que acontecia fora, seus irmãos faziam de errado, ele vinha e contava a seu pai. Ele era o que hoje nós chamamos de o famoso X9, ou dedo duro da nossa geração. E ninguém gosta de um X9. E José era odiado. Até que certo
Ele é repreendido, mas Jacó, que já estava muito avançado em idade, que já tinha experiências com Deus em sonhos. Lembram-se do sonho da escada de Jacó? Jacó guarda aquela informação, ele considera consigo mesmo. Mas naquele dia em Siquém, que na verdade José foi adotando em busca dos seus irmãos, eles tramaram matá-lo. Aqui nós já temos algumas informações importantes. Primeiro, José teve sonhos que Deus dividiu com ele. E diante da pouca idade, ele não soube ter o discernimento daquilo que deveria guardar e daquilo que deveria contar aos outros. E é muito importante que vocês que estão começando a vida agora, saibam para quem ou quando podem ou não contar os sonhos que Deus já colocou no coração de vocês. Os sonhos que vocês têm para o futuro de vocês. Porque quem não vai participar do propósito para te ajudar a alcançar os teus sonhos, não precisa saber deles. Vocês entenderam? Quem não vai te ajudar a chegar no propósito que Deus tem para você, também não precisa participar da informação. Então é necessário que haja uma geração que tem intimidade com Deus, que sabe guardar no coração aquilo que Deus já colocou e orar sobre isso, porque lembram-se do que eu disse? Tudo que Deus tem para a vida de vocês vai chegar no tempo certo. E diante daquele cenário, Rubem, o irmão mais velho de José, decide fazer com que ele escape da morte, e seus irmãos então o lançam num poço, diante de uma caravana de ismaelitas que vai passando. Eles então decidem não mais matar José, mas vendê-lo como escravo. E eles vendem José por um preço abaixo de mercado. Era uma proposta irrecusável. José é vendido abaixo do preço pago por um escravo. Ele é vendido a 20 moedas de prata, quando na verdade para um escravo se pagariam 30. É isso que o diabo faz com essa geração. E conosco, quando nós não entendemos o propósito e o sonho de Deus para as nossas vidas, ele diz que o nosso valor é baixo. Ele diz que nós não valemos o que nós valemos. Ele diz que nós não somos o que somos pela palavra de Deus, porque em Deus nós fomos constituídos. Aquilo que a palavra diz a nosso respeito. E diante daquele cenário, dentro de um poço, José é tirado de lá e levado em uma caravana como escravo, vendido muito barato para ser escravo no Egito. E olha que interessante, ele chega na casa de um oficial do Egito. Esse oficial se chamava Potifar, ele tinha uma esposa, e ele começa a reparar algo naquele José. José vai servir a Potifar por mais ou menos 13 anos. Ele chega lá com 17, ele sai de lá com 30. Pelo menos 10 anos José ficou na casa de Potifar, porque depois tem um tempo que ele vai para a prisão. Mas olha quanto tempo aquele jovenzinho que tinha sonhos, e por causa dos seus sonhos, ele irritava seus irmãos. E aí a palavra de Deus vai dizer aqui em Gênesis, no capítulo 38, no capítulo 39, verso 2. Quando José chega na casa de Potifar, olha o que Potifar diz. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. No versículo 6 vai dizer assim: deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o que comia, e José era formoso de porte e de semblante. Naquele momento,
te garante, que te leva. E importa se Deus está com você, se Deus está com você, juventude, se Deus está com você, haverá um novo tempo de profundidade nele, haverá um novo tempo para viver aquilo que foi sonhado nele. E diante disso, como ele também era bonito, e nós vimos aqui, a esposa de Potifar, ela começa a desejar José e trama para que pudesse ficar a sós com ele. José sempre fugia dela, fugia das situações, sempre se colocava em posição de não serem encontrados a sós com aquela mulher. Mas houve um dia em que ele entra na casa e ela estava sozinha. E ela o tenta, mas ele foge. Só que algo ele deixa a capa. A capa que lhe custou tanto, a capa que sabe Deus quantos anos ele demorou para conquistar, servindo como escravo a Potifar. A capa do símbolo da autoridade fica na mão dela. Mas é melhor perder a capa do que perder a presença de Deus. É melhor perder o que o mundo oferece a vocês do que perder as oportunidades de viver o novo de Deus. É melhor perder a capa que o mundo oferece do que perder a profundidade no Espírito Santo. É melhor perder a capa do que perder a presença, do que perder a profundidade daquilo que Deus quer revelar no oculto, no secreto, no íntimo, no profundo com você. E José perde a capa. E aquela mulher o acusa. E ele vai para a prisão. O jogo inverte, ela inverte a situação. E ele vai para a prisão. Ele poderia ter sido morto, mas aqui já mostra que havia algum tipo de consideração. Pelo plano de Deus, ele vai ser preso na prisão que Faraó também encaminhava ali os seus prisioneiros. Naquela situação, chegam ali 2 prisioneiros mandados por Faraó. Um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro-chefe de Faraó. Aqueles homens, quando eles chegam ali, eles estão contando experiências que eles tiveram em sonhos. E o copeiro vai ter um sonho onde ele vai ter ali, se eu não me engano, 3 cachos de uvas, e ele vai ver aquilo espremendo e vai entregar a taça cheia na mão de Faraó. E José revela aquele sonho, ele fala, olha, esses 3 cachos são 3 dias, e dentro de 3 dias você vai entregar a taça novamente nas mãos de Faraó. Uau! Quando o padeiro ouviu aquela boa notícia, ele falou, eu também vou contar o meu sonho. E ali o padeiro-chefe contou, olha, eu vi 3 cestos sobre a minha cabeça e tinham umas aves que vinham e que voavam na minha cabeça e comiam aqueles pães que estavam ali naqueles cestos. E ali José falou, esses 3 cestos são 3 dias e dentro de 3 dias você será enforcado e as aves comerão a sua carne. Não foi boa a revelação do padeiro. E aquilo aconteceu. 3 dias se passaram, o copeiro é restituído ao serviço a Faraó e o padeiro é morto. E olha que interessante, quando aquele copeiro sai da prisão, José fala para ele assim, lembra-te de mim, fala de mim para Faraó, fala para ele que eu sou um injustiçado, eu não tinha que estar aqui, me ajuda, lembra de mim. E quantas vezes nós, na nossa caminhada, na nossa inocência, achamos que é alguém que vai nos dar uma posição,
não se lembra de José. E mais 2 anos passam, até que Deus decide dar um sonho ao próprio faraó. E naquele sonho, o faraó se perturba e pede a revelação. E nenhum dos seus sábios do Egito souberam lhe dizer a interpretação do sonho. Então, aprove ao Senhor fazer com que aquele copeiro se lembrasse de José naquela ocasião. Porque o que tem para a sua vida não vai chegar antes. Não apresse as coisas. Não queira hoje o que ainda não é para hoje. Quantos anos vocês têm? 12, 13, 14, 15? Viva! Viva os 12 com 12. Não queira ter 13. Viva 12. É 14. Viva 14. Queira ter o que você tem, aquilo que Deus já colocou nas suas mãos para você viver. Você tem 15? Que maravilha! Intensamente, viva os teus 15 anos para o Senhor. Não apresse nada na sua vida, não corra atrás de nada apressadamente. Espera, porque no tempo certo vai acontecer. 2 anos fizeram diferença, mas revelaram um pouco mais de maturidade, sabedoria, unção, preparo, experiência. E Deus vai fazer isso em nós. Nós seremos experimentados por Deus. Toda a promessa, já dizia, passa pelo teste do tempo. Para se viver qualquer plano de Deus, nós seremos experimentados no tempo. E não tem como adiantar nem sequer um dia. Mas no dia de hoje, viva hoje para o Senhor. Viva a sua geração com toda a intensidade e constância para o Senhor. Porque os anos que terão que passar, passarão, e chegará o tempo de realizar o que era sonho. Chegará o tempo de tocar naquilo que antes era só uma idealização. Chegará o tempo das novas experiências, chegará o tempo de viver, mas não apresse as coisas, espera no Senhor. E diante daquela espera, chega o dia em que o copeiro menciona José, fala, olha, tem um que revelou meu sonho, e como ele disse, aconteceu. Então o faraó manda chamá-lo. E acontece exatamente isso que nós vimos aqui em Gênesis 41, do 38 ao 46. E eu gostaria de mencionar aqui a vocês algumas coisas muito importantes que estão acontecendo para José. Porque José, com seus 17 anos, ele ganha uma túnica colorida de seu pai, linda, que foi motivo de inveja de seus irmãos, a qual lhe é tirada. José, na casa de Potifar, ganha uma capa de autoridade, a qual lhe é tirada.
geração cheia do Espírito de Deus, que se levante em nossos filhos, igreja. Quem são os pais deles? Estenda a sua mão para eles e diga que se levante sobre o meu filho, que se levante sobre a minha filha, o Espírito de Deus, uma geração cheia do Espírito Santo, que perde a capa, mas não perde a presença, que é restituído no tempo certo para viver o sonho de Deus, que não apressa, que aguarda no Senhor, que tem paciência em Deus para viver os sonhos que Deus sonhou a seu respeito. E diz a palavra de Deus que os sonhos dele são maiores do que os seus. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os que vocês fizeram. E se tem alguma coisa que vocês podem confiar, é na promessa que ele fez. Ele disse: eu estarei com você. Eu não te deixarei. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, José é restituído, não com 2 capas, não com uma túnica, mas com um anel, o anel de selar da mão do próprio faraó. Esse anel vai falar sobre a autoridade, não mais como uma capa, mas como um selo que autoriza, que assina, que embarga, que libera ou que paralisa, uma autoridade constituída. É isso que Deus faz. Deus pode o mundo tirar a capa, mas Deus coloca um anel em seu dedo. Ali José recebe vestes de linho fino. E essas vestes simbolizam a veste do sacerdote. E em Êxodo vai falar que sobre o sacerdote existia uma coroa de ouro, onde estava escrito: santidade ao Senhor. Vocês querem viver os sonhos de Deus? Vocês querem viver os planos de Deus? Vocês querem ser a geração que vai marcar este tempo, que vai ser a geração escolhida por Deus para viver aquilo que Ele já determinou a seu respeito? Não perca a coroa da santidade, as vestes da santidade. Se adorne ao Senhor, seja diferente, seja santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. E a palavra dele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação não é uma capa que pode ser arrancada, é uma veste de linho fino. Ela cobre da cabeça aos pés, ela te envolve. É quando você percebe que a presença de Deus é mais preciosa do que qualquer outra coisa que atraia a sua atenção, mas que te leva para fora dele, para longe dele, para o raso, ao invés do profundo. Agora é tão lindo, porque além do anel, além das vestes de linho, José também recebe esse outro presente. Esse colar de ouro que Faraó dá a José, ele vai falar de honra. Um colar de ouro que Faraó dá a José, e vai falar de honra. Você sabe, a palavra de Deus diz que a altivez do espírito precede a queda, a soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Deus ama os humildes e a honra é para os humildes. A honra é para os que honram ao Senhor. Você quer honrar o Senhor? Guarde o seu corpo. Espere o casamento. Você quer honrar ao Senhor? Suba nesse altar para glorificar o nome dEle. Venha com temor e tremor. Venha com o coração rasgando, um cheiro bom, um bom perfume em Cristo, o desejo de servi-lo e adorá-lo. Deus tem honra para os que o honram. A honra não
não é para todos. A palavra de Deus distingue na casa do Senhor 2 tipos de vaso. Um para honra e um para vergonha. Eu quero profetizar hoje que sobre essa geração se levantam vasos de honra. Que serão honrados porque deram vidas em honra para Cristo. Se doaram em honra para Ele. E a palavra de Deus fala sobre honra no Salmo 91, verso 15. Na versão da NVI, olha que coisa linda, igreja. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Isso resume completamente a vida de José. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Eu quero convidar os adolescentes que estavam aqui louvando. E eu quero declarar isso sobre a vida de vocês. Como diz em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Aos que me honram, honrarei. Que se levante uma geração que fez tudo para a honra e glória do Senhor. Não mais a homens, não mais por títulos. Ei, adolescente, não há homens. Não há homens. Não há títulos. Não há títulos. Não há cargos. Não há futuro brilhante. Mas pela honra do Senhor. Perca a capa se preciso for. Deixe a capa no caminho se for necessário. Mas carregue sobre você a presença do Deus vivo. Do Deus que vai falar para você no dia da tua aflição. Pode clamar, eu estarei com você. Você vai clamar, eu te responderei. Eu vou te livrar, eu vou te cobrir de honra. Existe um anel sendo posto hoje na mão de vocês. Ouçam isso. Ouçam isso. Porque não vem de mim. Existe um anel nessa noite. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Existe um anel nessa noite sendo posto no teu dedo. Existe uma veste santa. Aleluia. Oh, aleluia. Existe uma veste santa de linho fino. Ela é a veste do sacerdote. Ela está sendo posta em você. Existe um colar de ouro puro. E ele vai decorar o teu pescoço. Está sobre você. Você sai daqui aparamentado como um sacerdote do Deus vivo. Não como um governador do rei do Egito. Não. Como alguém selado por Deus. Marcado por Deus para marcar gerações. É você que Deus vai usar. Tia Deise